Vamos falar de um dilema que é super universal, sabe? Aquela briga interna que todo mundo sente uma hora ou outra. De um lado, a gente tem aquela vontade imensa de pertencer, de ser parte de um grupo. E do outro, o desejo, às vezes até necessidade, de ser fiel a quem a gente é de verdade. É sobre essa tensão que a gente vai mergulhar hoje. E para começar, olha só que frase potente. Quando você se abandona para não ser abandonado, você já está sozinho. É um paradoxo, né? Pensa bem, no esforço de não perder os outros, a pessoa acaba abrindo mão de si mesma. E o que acontece? Ela fica sozinha de qualquer jeito, mas da pior forma possível. Fica sozinha da sua própria essência. Então a gente chega no centro desse dilema. É essa escolha que aparece o tempo todo na nossa vida. Se adaptar ou ser autêntico? E é aí que a coisa fica bem prática, no nosso dia a dia. Sabe aquelas pequenas escolhas que a gente faz? Para não decepcionar a família, o parceiro, o pessoal do trabalho? A gente vai, sei lá, sacrificando um pedacinho aqui, outro ali. São aquelas concessões que parecem pequenas, sabe? Só para não arrumar briga, para todo mundo ficar feliz. O problema, como o material aponta, é que a soma de tudo isso pode criar uma distância enorme de quem a gente realmente é. No fundo, todo esse dilema pode ser resumido em uma pergunta. E olha, é uma pergunta bem direta. Quem você perderia se resolvesse ser você? Puxa, é forte, né? Porque ela vai direto na ferida. Faz a gente pensar em quais os nossos relacionamentos só existem porque a gente está ali, se adaptando, e não porque a gente está sendo quem a gente é de verdade. E por trás dessa pergunta existe um medo. Um medo muito, mas muito humano mesmo. O medo da exclusão. É basicamente o pavor de ficar de fora, de não pertencer mais. E é esse medo que acaba virando o combustível para a gente se adaptar tanto, né? Muitas vezes pagando um preço bem alto por isso. Ok, mas que preço alto é esse? Qual é o custo real de viver o tempo todo como um personagem, sempre se adaptando? E aqui a gente vê os dois caminhos bem claros, lado a lado. De um lado tem a vida para aceitação. É uma vida guiada pelo medo, de decepcionar, de não agradar. Do outro tem a vida para si mesmo, que é guiada pela sua própria essência, pela sua verdade. É uma escolha entre ser reativo ao que os outros querem ou proativo em relação ao que você quer. E aqui está o ponto central. O preço de não seguir o próprio caminho é pesado. É viver como se fosse um personagem. A fonte usa uma palavra que eu acho perfeita, anestesiado. Sabe aquela sensação de dormência, de que você não está vivendo de verdade, está só, sei lá, representando um papel que te deram, adaptado ao que esperam de você? Tá, mas como a gente começa a perceber em que pontos da vida essa adaptação está passando dos limites? Bom, o material que a gente está analisando traz umas perguntas bem boas que funcionam como uma espécie de ferramenta de autorreflexão. Pensa nisso como um tipo de autodiagnóstico. As perguntas são: onde é que você evita conflitos só para ser aceito? E onde é que você continua sustentando papéis que no fundo você sabe que não são mais seus? É como se colocar na frente de um espelho, né? Olhar para aquelas situações, aquelas conversas que a gente engole, aqueles papéis que a gente assume e que já não fazem mais sentido. E tudo isso leva a gente para uma bifurcação, uma escolha bem crítica sobre o nosso futuro. O caminho de buscar a autenticidade tem um nome nesse estudo. É o caminho da individuação. E o contraste aqui é gritante. De um lado, tem o preço de não se individuar, que é continuar vivendo como um personagem, se sentindo meio anestesiado. Do outro, tem o caminho para uma vida que é, de fato, vivida. É esse caminho da individuação. Ele pode até ser mais difícil, pode ter momentos de solidão, sim, mas é o único que leva para uma vida autêntica, vibrante. E para fechar, fica uma última pergunta que é mais para reflexão mesmo, não para a gente achar uma resposta pronta. A pergunta é: se você escolhesse ser fiel a si mesmo, que tipo de vida começaria a surgir a partir daí? O que aconteceria se a sua bússola interna fosse a sua guia principal? Fica aí o pensamento.